Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Professor Gabriel Roriz, novamente aqui com vocês. Para aqueles que estão se preparando para o concurso do IBGE, estou trazendo algumas questões aqui muito bacanas e vai ser bem legal para a gente resolver e ver como é que a banca pensa, né, um pouco, né, pelo menos sobre esse assunto que eu trouxe aqui na parte de redes de computadores. E antes de mais nada, para aqueles que ainda não me seguem, não me conhecem nas redes sociais, só me seguir lá, Professor Gabriel Roriz, tudo minúsculo, tudo junto, coloquei aqui só para ficar melhor para identificar. Beleza? Lá tem muito conteúdo interessante aí para vocês salvarem, para fazer revisão e tudo mais. Beleza? Vamos lá pro nosso... até vai ficar aqui também, ó. Agora que eu lembrei que tem... Vai ficar bem aqui, ó. No videozinho sempre o tempo inteiro, no meu arroba do Instagram. Tá aí, quando vocês quiserem é só seguir lá. Beleza? Então, vamos lá para a nossa primeira questão aqui, ela fala o seguinte: a identificação de um computador na rede internet é feita por meio do seu. Então, ele quer saber, dentro da rede de internet, qual que é o meio que a gente identifica quem é quem ali. Né? Quando a gente está falando de rede de internet, a gente lembra da abrangência. Né? Inclusive, a banca ela pode abordar sobre a abrangência perguntando sobre uma determinada abrangência, um local, e falar que tipo de rede é aquela. E aí ela pode abordar esses significados aqui. Ela pode falar sobre a rede LAN, ela pode falar sobre a rede PAN, que algumas bancas colocam também, PAN, MAN e WAN. E aí eu tenho uma dica aqui para vocês lembrarem de cada uma dessas denominações. Quando a gente lembrar da rede LAN, pega o Lzinho aqui, e o L a gente vai lembrar de local, que é a rede do seu escritório, a rede da sua casa, né? Essa rede pequenininha aí, mais delimitada. A rede PAN, a gente vai lembrar o P de pessoal. Pessoal. Professor, mas como assim, pessoal? É uma rede com abrangência menor ainda do que a rede local. Essa rede PAN, você vai lembrar do fone de ouvido, do smartwatch, tudo aquilo que seja mais próximo ainda do que uma rede local que você tem na sua casa, por exemplo. A rede MAN, por outro lado, um M, a gente vai lembrar de, vou escrever aqui embaixo, ó, de metropolitana. Pode ser, por exemplo, a rede de uma cidadezinha menor, né? De uma metrópole, de um... Caraca, eu esqueci a palavra agora. Veio na mente aqui, mas eu lembrei do é uma metrópolezinha, uma cidadezinha pequena, uma região menor, né? Enquanto que a WAN, ela é a nossa rede wide, que em inglês ela é uma rede mais larga, ó, lembra de uma rede mais larga, mais longa. O W, se a gente pegar a palavra em inglês, a gente pode lembrar de Word. Word. Caraca, eu acho que é assim que escreve o Word. Não sou professor de inglês, mas aqui, para quem entende inglês, o Word lembra muito. Ah, professor, eu não sou muito bom de inglês, então pega assim, ó, faz que nem eu. Pega o W, vira ele ao contrário, ele vira um M. Um M a gente escreve mundo. E aí sim vira o nosso Word em português, que é a nossa rede mundial de computadores, a internet, que é a nossa maior rede que a gente tem. Então, só aproveitando essa questão para a gente abordar mais assuntos para vocês aprenderem mais com uma questão, beleza? E aí tá falando assim, nessa rede de internet, como é que a gente identifica cada pessoa, né? Como é que a gente sabe quem é quem, que está ali naquele meio, naquele bololô? Imagina só que lá no Correios eu tenho várias cartas, várias e várias cartas. E aí o que eu vou identificar cada carta? É por meio do endereço, de onde ela veio, para onde ela vai, né? E esse endereço, a gente, na internet, utiliza o endereço de IP. E aqui a gente tem, na letra A, o nosso endereço IP, que vai ser o que vai identificar, né? Que é internet, o que significa IP, né? Internet Protocolo. Protocolo de internet. Beleza? Pessoal, quando vocês observarem na prova de vocês falando sobre barramento nada mais é do que as vias, aonde vai passar aquela conexão. Por exemplo, na placa-mãe, eu tenho vários componentes. Vou desenhar aqui uma placa-mãe, mais ou menos. Aí eu tenho aqui a nossa CPU. E aí, naquela plaquinha verde, ele tem vários barramentos que vai conectando todas as peças, né? Todos os dispositivos pequenininhos aqui, através dos barramentos da placa.
que são aquelas mini conexões, mini vias ali que passam energia, enfim, a gente não tem um fiozinho, né? Não tem um fio, e a gente observa lá, pega um fio, ó, vou pegar um fio aqui perto, um fio que vai passar de um lugar para o outro. Não, a gente tem os barramentos que ficam ali na placa, beleza? Endereço de porta, pessoal. Endereço de porta nada mais é do que, por exemplo, eu dei aquela analogia do endereço de IP sendo o seu endereço da sua casa. O endereço de porta seria a sua porta, sua janela, por exemplo. Né? Você tem um endereço e a sua porta é uma porta ou uma janela da sua casa que você tem uma numeração. Né? Eu tenho 5 janelas na minha casa, então eu tenho a janela 1, janela 2, janela 3, janela 4, janela 5. Né? Mas só que no computador eu tenho muitas... Caraca, 35.600... Caraca, agora me veio um branco. Mas acontece, a aula é assim. Falei. Acabei esquecendo. 35 portas e... aqui, ao vivo, como é. 65, eu falei 35, 65.535. Pessoal, branco, 65.535, 65.535 portas que tem no seu computador. Por exemplo, quando você acessa um site na web, a gente acessando ele através da nossa porta 80, quando ele não está criptografado, né? Quando ele é um tráfego HTTP. Quando ele é um tráfego HTTPS, um tráfego criptografado, esqueci a garrafa d'água, a gente está acessando ele na porta 443. E eu tenho dicas também para vocês decorarem, né? Aprenderem sobre isso aqui, beleza? Mas isso fica para uma próxima aula aí, para vocês. Registradores do CPU e código do processador também não seria aqui na questão, porque ele está falando sobre CPU e processador. A gente sabe que é o nosso, CPU é nossa unidade. Deixa eu escrever aqui do lado, vai ser, setinha, unidade central de processamento. Ou seja, tem um processador aqui, a mesma coisa. Então, a gente já cortaria essas alternativas, endereço de porta, sabendo o que seria uma porta num computador, né, em um serviço, um servidor, e barramento também. Então, a gente acharia a nossa alternativa correta aí, letra A, beleza? Então, a FGV, ela aborda alguns tópicos que a gente tem que saber um pouquinho mais aprofundado sobre cada tema. Vamos aí para a nossa próxima questão aqui. Essa questão de número 2 é bem interessante também. Para facilitar o acesso aos computadores interligados na internet, os usuários podem utilizar seus nomes. Vamos circular aqui o que é importante. É sempre ideal quando você está fazendo uma prova, principalmente se você tem alguma dificuldade, vai circulando o que é importante ali, fazendo um brainstorm do que é a ideia central da questão. Então, estou falando utilizando os seus nomes, mas estes nomes devem ser convertidos em endereço IP, porque na rede de internet a gente chega de um lugar para o outro através do endereço de IP, não é pelo nome, mas que a comunicação ocorra. Essa tarefa de conversão de nomes em endereço de IP é realizada pelo servidor, então ele quer saber qual servidor é esse que converte o nome em IP. Pessoal, quando a gente está falando disso, a gente está se referindo ao nosso famoso querido amigo DNS, que ele vai falar sobre Domain Name, name de nome, System. Olha o Instagram do professor aqui, ó. Então tem oportunidade aí para ir lá e seguir. Pessoal, o que acontece quando a gente vai fazer isso na internet? Como é que isso aí funciona? Vamos lá, você vai entrar no site de uma clínica para pegar um resultado de um exame que você fez. Imagina só se você que tivesse que decorar o endereço de IP de cada lugar para poder buscar na internet. Imagina, não, o endereço de tal lugar da clínica é 10.12.122.17. Imagina só ter que decorar vários e vários números de IP. Decorar o número de IP do Google, o número de IP do Facebook, do Instagram, de clínica, enfim, de várias coisas. Seria praticamente impossível. Eu não falo impossível porque tem gente que é iluminada e consegue. Mas assim, seria impossível. Então, para isso, o que a gente faz? A gente chama pelo nome, que é conhecido também como
a pessoa vai registrar, né, lá no Ruiz, no site da vida aí, ela registra o domínio. Por isso que aqui, ó, é Domain Name System. Então, o que acontece? Eu vou lá no meu Google, por exemplo, no meu navegador, e digito, eu falei que estava de exame, né? Vamos lá, hospital da Luz, tô dando um nome qualquer, .com.br. Eu vou lá e pesquiso isso daqui. Só que na rede de internet, assim como na casa, quando a gente está enviando uma carta para alguém, eu vou colocar aqui, ó, casa, estou enviando uma carta e eu vou lá, coloco na carta, casa do Zezinho. O Correios não sabe quem é Zezinho, quem é casa do Zezinho. Mas, por exemplo, um amigo sabe aonde é a casa do Zezinho e ele vai te informar o endereço. Ah, o endereço dele é rua tal, número tal, casa tal. Aí você vai colocar esse número aqui e vai enviar para o correio, normalmente, essa sua encomenda. Deixa eu apagar aqui que já ficou bem... E aí você vai enviar essa sua encomenda. Assim funciona na internet. Você vai lá e pesquisa esse domínio, você vai lá e digita lá o nome.com.br. E na hora que você faz isso, você envia, essa requisição ela vai para o DNS, o DNS vai responder para o seu servidor o IP, e aí o IP que vai para a pesquisa. E aí ele vai até aquele nome.com.br, porque ele vai achar, nome.com.br é igual a, por exemplo aqui, nome.com.br é igual a 1.10.12.13.14. Um exemplo, né, de um IP comum, qualquer aí. Então ele ia falar que o IP é igual a esse, e aí a pesquisa sairia do seu computador com esse destino aqui, né, saindo para esse local. E aí você receberia normalmente a resposta. E aí olhando aqui nas alternativas, a gente tem como resposta a letra B, DNS. FTP é File Transfer Protocol, é um protocolo de transferência de arquivos. DHCP, quando a gente lembrar de DHCP, ou a gente observar DHCP nas nossas questões, a gente vai lembrar de um servidor que ele está na sua rede e ele paga, ele entrega números de IP, endereços de IP para os computadores. Quando você acessa um celular na sua rede Wi-Fi na sua casa, ou na casa de qualquer pessoa, você recebe um IP. E quem entrega esse IP para você é o DHCP, beleza? Esse FSMO você nem marcaria, porque não tem nada a ver, está bem longe de parecer ser algo que se remete a Domain Name Server, né? Name System. E aí, proxy, imagina só, deixa eu ver uma analogia aqui legal para fazer para vocês. Imagina só que você quer ligar para alguém famoso, só que você não tem o número dessa pessoa famosa, você vai ligar para o assessor desse famoso, e aí esse assessor vai lá e te responde com a conversa que você queria falar com essa pessoa. Então ele seria esse meio termo aí até o destino que você quer realmente chegar, beleza? Então, nosso gabarito tá aí. Vamos rapidinho para a nossa próxima questão. E nessa questão aqui de número 3, ela fala assim: nos testes de velocidade da conexão de um servidor na internet, usualmente são aferidos 3 itens: download, upload e ping. Download, upload e ping. O download, pessoal, a gente já sabe, né, que é aquilo que a gente baixa, né? Down a gente lembra de baixa. Up, para cima. Ou seja, que é os arquivos que a gente traz para nossa máquina, aqui é os arquivos que a gente tira e envia para algum lugar. E o ping aqui embaixo está até explicando para a gente que é a latência. O que seria essa latência? Imagina que eu tenho aqui um ponto A e aqui um ponto B, certo? E aí eu tenho um espelho, enfim, sei lá. Eu vou jogar uma luz aqui, ele vai para cá, bater no espelho e vai voltar. O tempo que essa luz vai e volta é o que a gente chama de latência. Então espero que tenha ficado claro aí o máximo possível para vocês terem entendido o que é latência. É o tempo, né? Esse tempo aí. Foi e voltou, é o tempo de latência. Então vamos ver aqui as nossas alternativas. A letra A fala assim: a diferença entre o tempo de transmissão de uma mensagem para o servidor e o tempo de transmissão de retorno da mensagem. Pessoal,
Não vai ser esse tempo de transmissão. É o tempo em que ela vai e volta, né? Não é o tempo que eu transmito, depois o servidor transmite, não tem nada a ver com isso. Está falando de duas transmissões diferentes. Estou falando de tempo entre o meso, estou mandando para o servidor, ele vai e responde de volta, né? Então é esse tempo só. Letra B, o tempo dispendido pelo servidor entre o instante que a mensagem chegou e o tempo instante entre o início da transmissão da resposta. Então ele está falando da resposta do servidor, não está nem falando da conexão, né, no tempo em que a mensagem sai do seu computador. Caraca, de novo. Sai do seu computador, vai para lá e volta, né? É só esse espelho fazendo esse bate-volta para verificar a latência. Então não é isso. A letra C, o tempo necessário para enviar uma mensagem de 1 megabyte. Pessoal, não está falando de... a latência ela não fala sobre a quantidade de mega que eu estou enviando, ela só fala do tempo dispendido para envio, né? Letra D, o tempo necessário para que uma pequena mensagem seja transmitida para o servidor e recebida inteiramente de volta. É justamente isso aqui que a gente está querendo. É o tempo que eu mando e volto, né? É o nosso famoso... Não vou falar desse true handshake não, porque não é isso aí não. Mas é o tempo que eu mando, oi, oi, né? Imagina, tu tá vendo uma pessoa andando na rua, tu fala, oi, oi. Então é esse tempo de resposta aí. Caraca, eu acho que essa ideia ficou bacana. Inclusive lá no meu canal, no Instagram, eu tenho um vídeo falando sobre protocolo, você vai lembrar disso aí quando você ver esse vídeo lá. Falando sobre protocolo, é um minutinho e você vai aprender um pouquinho mais. E a letra E fala sobre o tempo necessário para receber uma mensagem de 1 mega enviado pelo servidor. Não, a gente não está falando de ninguém enviar nada para a gente está querendo saber dessa resposta. Eu te vi na rua, falo oi, você fala oi. É esse tempo aí que demorou para um responder, né? Para chegar as mensagens ali. Então, o nosso gabarito, a nossa questão 3 é isso aí. Resolvendo mais questões. No início da internet, ó, questão de número não, né? Do ano de 2025. No início da internet, as redes eram predominantemente cabeadas. Com a crescente demanda por mobilidade, as redes sem fio, Wi-Fi, surgiram e se tornaram amplamente utilizadas, tanto no ambiente corporativo, né, nos ambientes corporativos, quanto nos ambientes domésticos. Considere os aspectos técnicos e operacionais de redes com fio Ethernet e redes sem fio. Assinale a opção que apresenta uma comparação, que é uma comparação tecnicamente correta e mais abrangente entre essas duas tecnologias. Tecnologia. Vamos lá. A letra A. Redes sem fio alcançam taxas de latências menores. Ué, riscou? Botei nem a caneta aí. Do que redes com fio devido à ausência de infraestrutura física no cabeamento. Pessoal, quando ele fala que a gente alcança taxas de latência menor, olha aqui, deixa eu riscar aqui, latência menor, falando de sem fio. Pessoal, vamos lá. A latência a gente sabe que é o tempo que ele bate e volta, né? Só que vamos lá, um cabo, um fio de energia, por exemplo, ele é um meio guiado que ele vai e volta para o mesmo lugar, não tem nenhuma barreira nem nada do tipo. Já o meio sem fio, ele tem várias barreiras. A gente tem parede, a gente tem geladeira, tem várias coisas no meio do caminho até chegar em um dispositivo, certo? A menos que eu esteja lá com o celular grudado no aparelho, pertinho do lado aí, que eu não vou ter uma latência tão grande, mas ainda sim vai ter a latência do meio do ambiente, né? Então, vamos lá. Então já corta como errada já isso aí. Já tira daí. Cadê? Corta. Letra B. Redes com fio oferecem maior estabilidade. Beleza? Por que oferece maior estabilidade? Porque ela é aquele meio guiado, só vai ter interferência se eu cortar, se eu fizer alguma coisa ali muito, muito bizarra. Maior estabilidade, largura de banda e segurança física. Enquanto redes sem fio priorizam mobilidade e flexibilidade de implantação. Beleza, realmente. Porque ele fala de segurança física? Porque, por exemplo, o Wi-Fi, qualquer pessoa pode enxergar o que está ocorrendo, né, ali naquele ambiente. As informações estão ali, né? Você está mexendo no Wi-Fi, você está passando a sua informação, tudo que você está mexendo ali pelo ar. Então, tá ali. Enquanto que o meio com fio é uma segurança física muito maior do que a rede sem fio. Então, essa alternativa B está correta. Vamos lá ver as próximas alternativas aí. Letra C. Redes sem fio são imunes. Ai, pessoal, falou que é imune. Quando se trata de segurança da informação, nada é imune, 100% não.
Redes sem fio são imunes a interferências de dispositivos externos devido à utilização de canais exclusivos para a transmissão de dados. Isso aí é mentira. Tanto é que, por exemplo, uma rede Wi-Fi ela pode ser facilmente derrubada por um dispositivo externo lá. Se um hacker pegar uma antena Wi-Fi, colocar ela em modo, ao invés de receber sinal, transmitir sinal, ela bate na mesma frequência ali e ela derruba aquele sinal. E aí a pessoa que está tentando utilizar aquela lá não consegue, e aí ele vai, joga outro canal em cima, e aí ele começa, enfim, aí é questão de segurança da informação, não é o que vem ao caso agora, beleza? Mas aí está incorreto isso aqui, e a gente passa para a próxima alternativa. Redes com fio utilizam cabeamento coaxial como padrão principal. Olha só, a gente já corta ela aqui, né? Coaxial já foi usada há muito tempo atrás como padrão, mas hoje em dia a gente observa cada vez mais sendo utilizado a fibra ótica, né? A fibra ótica e em casa, da casa da pessoa, a gente observa a utilização do cabo Ethernet, aquele cabo azulzinho lá, par trançado também conhecido. Então, corta aqui. Letra E. Redes sem fio oferecem maior largura de banda e maior alcance em comparação às redes com fio, devido ao uso de ondas de rádio para transmissão. Também está incorreto, né? Não tem maior alcance do que a rede com fio, né? Se eu falar aí da fibra ótica... Opa, esquerdo. Se eu estiver falando da fibra ótica, a fibra ótica ela oferece uma largura de banda muito maior, o alcance dela em relação à rede sem fio, ela é imensamente melhor, beleza? Vamos lá que a gente está ficando com um tempo muito longo, vamos dar uma ampliada aqui. Ó, a questão 5 aí também, ano 2024, então a gente só pegou questões de 2025, 2024, né? Deixa eu ver, 23. Ah, olha aí, eu falei que não tinha 23, tinha uma de 2023. Só uma também, tá bom. Vamos lá para a nossa questão número 5. O técnico Peixoto foi contratado para efetuar a instalação de uma rede através de um meio físico não guiado. Físico não guiado. Pessoal, o que seria um meio físico não guiado? Então, eu lembro de sinal, de rádio, enfim, não guiado, ele vai. Vai, meu filho, ele vai, só vai. E os meios guiados, a gente lembra de um fio, né? Alguma transmissão guiada, aquele... Você vai andando aqui, bota uma formiguinha aqui em cima do fio aqui do carregador, ele vai de um lado até chegar no outro, então ele está sendo guiado. Porém, foi informado de que seu contratante está disposto a fazer um grande investimento. Nesse contexto, Peixoto poderá solucionar o problema com o meio não guiado. Então, se a gente só observar aqui as alternativas, cabo coaxial, ele é um meio guiado. Fibra ótica é um meio guiado. Rádio por satélite, rádio é o quê? Ó, lembra do sinalzinho lá? Ó. Meio não guiado. Par trançado blindado, é um cabo. É o cabozinho, a internet lá. Só a diferença é que ele é blindado. Então também é guiado. Par de fios de cobre trançado, também é um meio guiado. Então, o único diferente aqui nessa história é o nosso rádio por satélite. Então, é isso aí, pessoal. A gente resolveu algumas questões aqui bem interessantes da nossa banca FGV, questões atualizadas aí do ano de 2025, 2024 e uma de 2023, mais especificamente os últimos 2 anos. É isso aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí das explicações. Se você tem alguma dificuldade, eu espero que eu possa ajudar vocês aqui no canal com a metodologia de tentar simplificar cada vez mais os assuntos, principalmente para o pessoal que tem mais dificuldade, que não gosta muito de informática. Mas é isso aí. Vou finalizando o vídeo aqui agora, a gente finaliza com menos de 25 minutos e a gente se encontra em uma próxima aula futura, beleza? Valeu, fica com Deus e até a próxima.